empresária de entretenimento de altíssima qualidade e grande público. Você já se imaginou nisso? Pois bem, é sobre isso que a gente vai falar, da possibilidade de você ser mulher, jovem e estar à frente de grandes eventos. A gente vai falar hoje sobre isso no nosso Conexão Cast, o podcast do projeto Conexão Mulheres Criativas. Eu sou Samela Gomes, psicóloga, empresária, mentora de carreiras, e estou aqui com a minha parceira, Tonda Macedo. Eu sou Tonda Macedo, psicóloga, cantora e compositora e empreendedora cultural. E quero saber aí tudo sobre esses eventos de grande porte. Eventos de grande porte, altíssima responsabilidade, conduzidos, tendo à frente ali na equipe de liderança, mulher e jovem. Desafio muito grande que a gente vai falar com a nossa super convidada, Roberta Duarte, que é mestre em administração estratégica, fez mestrado no INSPER, que não é qualquer escola, trabalhou em banco, trabalhou no varejo, está estudando para o doutorado, tem aí nessas áreas de estudo o interesse de comportamento do consumidor e é empresária e sócia do Carnatal, que é um dos maiores eventos da nossa cidade. Roberta, seja muito bem-vinda ao nosso Conexão Cast. Muito obrigada, não esquece a responsabilidade, vou te falar tudo isso, né? Mas eu nasci em evento, tenho 33 anos, minha família tem empresa 37, e eu brinco que eu sempre fugi de eventos, né? Rasgava ingresso na época e o papelzinho de comprar, o ticket de comprar a bebida para ganhar mesada, mas a primeira oportunidade que eu tive foi fugir de eventos. E logo depois o evento me puxou de volta e hoje eu voltei a ser sócia. Voltei como sócia do Carnatal entre a única mulher entre 9 homens. Nossa! Única mulher entre 9 anos. Como é que é isso, Roberta? Conta pra gente. Essa trajetória que te trouxe até aqui, como é que é uma mulher nesse mundo tão masculino? Eu acho que quando eu era mais jovem, quando eu era estagiária da Destaque, eu sofria mais. Acho que com o amadurecimento, você aprende a se portar nesse meio, a como você fugir de situações embaraçosas que existe. Tipo, conta uma pra gente. Tipo, você vai fazer uma viagem para fechar um contrato e você acaba lidando com um homem casado que vai dar em cima de você. Quando você é nova, você fica meio desconfortável com a situação. Acho que com o amadurecimento, você sabe se portar melhor naquela situação. Eu acho que isso não acontece só no mundo do entretenimento, né? Eu vi isso no varejo, eu vi isso em banco, eu vi isso em agência de publicidade que eu trabalhei lá em São Paulo. Então, não é algo que acontece só no mundo de eventos. Óbvio que no mundo de eventos, como é um mundo mais masculinizado, você acaba sofrendo um pouco mais por ser mulher. Mas tá mudando, tá mudando. Vocês acabaram de fazer um podcast com uma produtora mulher cultural, uma produtora cultural mulher. E hoje as principais produtoras culturais são mulheres. Minha mãe é um exemplo, que ela que tomava frente da parte de produção. Carol, Mona, eu posso falar milhões de mulheres na equipe, que são as pessoas que são a palhinha de frente mesmo da produção do evento. Que maravilha. E me diga uma coisa, quais são as grandes questões que você destacaria, né? Eu sei que você se preparou muito, né? Eu acho que às vezes as pessoas olham e dizem assim, mas essa trajetória caiu do céu, foi dada, ela não precisa se desenvolver para isso. É justamente o contrário, a gente vê, você sempre foi muito dedicada a estudar. Inclusive fazer, por exemplo, mestrado e pensar no doutorado, que não necessariamente, em geral, as pessoas pensam, né? Mas essa bagagem acadêmica, inclusive você traz um livro ali como seu companheirinho aqui do lado, né? Essa bagagem acadêmica, você nunca desconsiderou ela para a sua trajetória, né? Eu nunca desconsiderei, porque eu acredito que quanto mais você estuda, mais você vai entender tanto do mercado quanto do consumidor. Vocês duas são psicólogas, invejo muito a profissão de vocês.
Acho sensacional, por isso eu sempre vou para esse lado, porque hoje o consumidor está mais exigente. Então, quando você fala de eventos, você fala de experiência. Então, eu tenho que entender o que o meu consumidor quer. Eu tenho que entender o que eu posso fazer para surpreendê-lo. E aí vem a questão do estudo. As marcas, como vocês estavam conversando também, elas querem coisa nova. Antes elas queriam só a exposição de marca. Hoje não, elas querem que você crie algo de novo para o consumidor dela. E algo que gere conteúdo, que não só gere só a experiência, mas que gere também o conteúdo. Então, a gente começa com a linha do tempo. Antes a marca queria exposição, agora ela quer exposição e experiência. Agora ela quer exposição, experiência e geração de conteúdo. Geração de conteúdo não só para a marca, mas para o consumidor. Então, essa cadeia vai aumentando quando você fala de experiência de consumidor e de eventos e de marcas no geral. E eu fico imaginando que para a questão de inovação, né, a gente sempre fala que os negócios, e principalmente na economia criativa, o próprio nome já diz, você precisa criar, né? Criar esse novo. No mundo que a gente vive, esse novo, às vezes a gente acha que o novo está sempre obsoleto, assim, ficou novo, ficou velho, ficou novo, ficou velho. Você tem que estar criando. Como é que é dentro da sua área lidar com o fator inovação, e você se desenvolve muito para pensar isso, num mundo tão imediatista em que parece que o novo está sempre meio obsoleto? Acho que você vai focar nos detalhes. Os detalhes hoje são os que é o ponto que faz a diferença, é o detalhe. Então, por exemplo, antes era uma decoração diferente. Hoje é o atendimento do bar ser impecável. Então, toda a questão de experiência mudou. Então, antes a pessoa, a cerveja está gelada, tá ok. Não, hoje a cerveja tem que estar gelada na hora que ele quer, no momento que ele não quer pegar fila. Então, é tudo a questão da experiência mesmo. São coisas simples. Você não precisa encantar o cliente com um painel de LED surreal ou dançarinos caindo do teto. Às vezes você encanta o cliente com a experiência da bebida gelada na hora que ele quer, sem pegar fila. Um banheiro limpo com álcool gel e alguém para te atender com papel higiênico. Então, os pequenos detalhes hoje fazem a diferença. Antes você ia no banheiro sujo. Hoje em dia, o pequeno banheiro faz toda a diferença na experiência do consumidor. Precisava ter uma mulher nesse grupo mesmo pra pensar nisso. Não, isso que eu estava pensando nisso, né? Onde tem uma mulher por trás, as coisas saem mais organizadas. Os detalhes, né? Dos detalhes. Quando você falou nessa questão do detalhe como sendo a chave mestra aí, eu fiquei imaginando esse olhar feminino, né, no meio desse bando de homens aí, né? Deve fazer uma diferença imensa, porque é muito característico do olhar feminino estar pensando nos detalhes, tendo a empatia com esse cliente, né? Eu tenho um grande amigo que é César Souza, que é escritor da área de negócios, Sim. né, que você conhece. E César diz, ele tem até um dos últimos livros dele, que é Clientividade, e ele vai dizer assim: a gente não tem que olhar a coisa pelos olhos do cliente, a gente tem que olhar com os olhos do cliente, que tem uma diferença. Quer dizer, você precisa saber como ele olha para aquilo, né? Qual é o sentimento dele quando ele olha para aquilo. E eu acho que seu olhar tem muito disso, né, Roberta? É porque eu sou uma grande consumidora de eventos. Eu sou uma consumidora de grandes eventos como Lollapalooza, como Rock in Rio. Eu vivo viajando para eventos. Então, eu trago a minha vivência de consumidora para a minha vivência de produtora, o que eu acho muito importante. E uma das coisas que eu mais gosto é sentar e criar junto com os patrocinadores as ações. Um case incrível que eu gosto muito de citar e que hoje virou, desde 2021 e ano passado virou tradição, foi o apagão do Corredor da Folia com a Anitta. Aquilo ali foi a volta do Carnatal, pós-pandemia, Anitta pela primeira vez puxando um trio. O que é que a gente pode fazer de diferente? A Beats ia lançar uma bebida nova,
Então, vamos pensar em algo que tenha conexão com tudo. Ah, já sei, vamos transformar um corredor da folia, que é dentro de um carnaval fora de época, que é tipicamente axé, um baile funk. E isso virou um case de sucesso para a Ambev. Não sei nem se eu posso ficar falando Pode, marcas. Por enquanto, a gente tá super light com esse negócio de marca. Virou um case de sucesso da Ambev, onde foi o evento que teve mais menção no ano relacionando o evento com a marca. Gente, que Então, Sensacional. Eu tenho muito orgulho desse case, foi algo que foi pensado em Junto com o conjunto patrocinador. com o né? patrocinador. Então, Muito tem legal. cases muito legais e surpreendeu. Surpreendeu o cliente, surpreendeu a gente, surpreendeu o patrocinador e saiu todo mundo feliz, que é o mais maravilha. importante. Robertinha, fala um pouco pra gente do seu estilo. Eu sei qual é, mas eu quero que as pessoas saibam também. Como é que você descreve o seu estilo na liderança das ações? Vamos lá, eu sou muito comunicativa e eu gosto muito de trabalhar em conjunto. Eu acho que isso mostra até. Isso dá para ver até nas minhas redes sociais, que é trabalho de influencer também. Mas eu acho que a colaboração é um dos pontos principais para o trabalho sair bem feito. Ninguém faz nada sozinho. Se você faz algo sozinho e você quer trabalhar com eventos, você está no ramo errado. Vai trabalhar, sei lá, talvez com auditoria, né? Então, essa questão da colaboração tem sido uma marca registrada sua, né? Até esse case que você trouxe é prova disso, né? De ouvir as partes, de juntar esses stakeholders, né? Que são os parceiros, né? Os stakeholders são esses parceiros, todas as pessoas que estão ali envolvidas na atividade. Mas você tem um lado também metódico, né? De cobrança, que é isso que eu tava querendo que ela Isso daí é falasse. porque é mãe de amiga minha e sabe. Você tem essa questão, quer dizer, às vezes as pessoas olham e dizem assim, mulher não pode estar à frente de algumas coisas porque ela é muito emocional, ela deixa passar, ela é muito mãe das pessoas, o que é uma grande bobagem, porque a gente tem um olhar metódico e a gente sabe cobrar sim, né? A gente sabe. Fala aí um pouquinho desse... Eu sou metódica em tudo. Eu acho que foi minha criação também. Então, eu era metódica desde a época de colégio. Eu era aquela criança que fazia mapa mental para poder estudar. Então, é, então eu acho que isso veio do meu pai, que meu pai é assim, e ele passou para mim, e minha vida empresarial também foi assim. Então, trabalho com mapa mental, trabalho com organograma. Acho que cada um tem que trabalhar na sua função. Óbvio que um precisa de ajuda, você vai puxar ali, vai puxar aqui. Nas minhas redes sociais, no trabalho com influência, eu trabalho do mesmo jeito. Quando uma marca me contrata, eu não vou fazer simplesmente pegar e jogar o conteúdo. Eu penso, cara, qual é o público dessa marca? Eu vou pesquisar. Faço, cara, qual é o público dessa marca? O que essa marca tá fazendo? Por que essa marca me escolheu? O que eu posso oferecer para essa marca? Qual o conteúdo que eu posso gerar para essa marca? Em qual momento eu vou gerar esse conteúdo para a marca? Então, vou dar um exemplo. Ontem chegou um boné na minha casa de uma marca que eu sou completamente apaixonada. Eu fiz, beleza, chegou um boné. Mas, cara, por quê? Vamos lá, onde é que eu vou usar? Vamos criar uma história por trás desse presente que chegou. Então, próxima semana é Semana Santa. Semana Santa tem sol. Sol pede boné, proteção solar. Então, eu criei uma história dentro do conteúdo de um presente que eu recebi. Então, é para tudo. É desde evento até conteúdo de rede social, até a parte de metodologia e de pesquisa de trabalhos acadêmicos. Então, para tudo, eu crio um método, eu penso numa história e eu penso na relevância daquele assunto ou daquele produto ou daquele evento na vida das pessoas. E num diferencial, né? Você vem trazendo. O que é que eu posso oferecer também de diferente, né? Como Exato. esse exemplo que você falou do Carnatal, né? Da Anitta, assim, que você pensou junto com o patrocinador. Acho que é legal isso. Inclusive com ela participou da reunião também.
Que ela prova Massa. tudo. Porque Ela é muito- metódica É também, tá? massa isso. E é isso que eu ia falar. A gente teve com Maria, você sabe disso, né? A gente teve aqui no nosso podcast com Maria. É, e eu conheço bastante vocês, né? E eu sei que vocês são muito. Vocês são de uma geração que tem suas questões, né? Vocês fazem parte de uma geração extremamente imediatista, que sofre também com essa questão dos resultados frenéticos das coisas. Mas eu vejo que o fato de vocês conseguirem se organizar, o fato de vocês criarem os seus métodos, da responsabilidade que vocês têm com aquilo que vocês fazem, de não fazer a coisa assim meio laissez-faire e tal, isso traz um diferencial muito grande para o resultado do trabalho de vocês, né? Quer dizer, é de uma geração que tem essa aceleração, vamos dizer, mas ao mesmo tempo, você, Maria, Raíssa, enfim, vocês têm essa característica muito comum, né? De conseguirem manter aquilo dentro desse método de organização. E é engraçado que essas pessoas assim atraem outras pessoas assim, né? As minhas amigas que eram mais desorganizadas, que era let it go a vida, hoje não fazem mais parte do meu ciclo de amizade. Já fui me aproximando de pessoas que profissionalmente, mesmo em áreas diferentes, elas almejam e querem um crescimento parecido com o meu. Então, tem essa questão também de mulheres apoiando mulheres no trabalho, na vida, em tudo. Empreendedoras, né? Exato. E planejadas, eu falo muito sobre isso. Ontem eu estava fazendo uma palestra e eu falava sobre isso. Carreira não é a nossa carreira, a gente não pode delegar que outra pessoa escreva. É a gente que tem que escrever o planejamento da nossa carreira. A gente é que tem que saber onde é que a gente quer chegar. A gente pode até mudar no percurso, né? Faz parte, mas a gente tem que ter esse planejamento. Então, não dá para terceirizar. Eu falo que tudo tem seu tempo. Falo até isso para minha mãe, porque quando eu terminei o mestrado, eu pensava em já emendar com o doutorado. E veio a pandemia e eu dei um tempo. E eu entrei naquele looping de: "Mas será que eu quero? Será que eu não quero?" E decidi querer. E aí vem meu pai falando: "Filha, vamos fazer o seguinte, vamos te mandar logo para os Estados Unidos?" Eu, pai, calma, não é assim. Eu não estou pronta ainda para aquela metodologia de estudo. Então, eu vou fazer o meu método aqui. Então, eu criei a minha metodologia e fiz. Eu tenho 3 meses para chegar nesse objetivo, nessa pontuação. Quando eu chegar nisso, eu passo mais 3 meses, aí eu estou pronta para ir para o outro lugar. Então, eu tenho um planejamento de estudo, eu tenho o meu planejamento de trabalho. Ontem eu estava fazendo uma reunião de um evento que a gente vai fazer. Então, a gente estava olhando qual a planilha, qual vai ser o primeiro valor a ser cobrado, quais experiências a gente quer oferecer para o consumidor, como é que qual vai ser o tempo para cada tarefa que a gente vai fazer. Então, eu trabalho muito com o tempo, com métodos de tempo, que foi algo que eu aprendi na Riachuelo, que foi uma escola na minha vida, que eles trabalham muito com a questão de métodos de tempo. E aí eu levo isso para minha vida até no estudo, né? Pois é, e é necessário, porque se a gente não se organiza, você estava falando sobre modelo mental, né? Modelo mental é um negócio que a gente estuda, mas às vezes a gente não pratica muito, né? E aí o que acontece quando você não compreende o seu modelo mental para entender como é que você toma decisão, se você analisa cenários, o que você usa para tomar uma decisão no final. Se você desconhece isso, o que acontece? Você acaba não sendo tão assertivo. Isso não quer dizer que você não acerta, isso quer dizer que você diminui a sua capacidade de assertividade, né? Então, se de 3 você acertaria 2, você diminui para 1. Então, é por isso que esse planejamento, claro, a gente não está falando de ser obcecado, né? Eu sou meio obsessiva mesmo. Mas assim, mas eu nem estou falando de você sofrer com essa obsessão. Mas é importante a disciplina, a organização, entender os modelos mentais, para conseguir ter mais assertividade na tomada de decisão, por um único propósito,
para você ser mais feliz, mais realizado, né? Tem um livro que eu não sei se vocês leram, que é sensacional, que é O Poder do Hábito. E Sim. eu sempre cito muito ele na minha vida e eu falo, cara, mudou minha vida mesmo. Porque, eu tô com preguiça de ir pra academia. Cara, se você vai pra academia todos os dias, se você obriga a ir pra academia todos os dias, você vai se acostumar a ir pra academia. Eu não gosto de ler, mas se você se obriga a ler um capítulo de um livro todos os dias, você vai se acostumar a ler. Se você, eu não estou acostumada a trabalhar. Tem gente que não tem costume de trabalhar. Mas se você coloca que você vai trabalhar todos os dias fazendo alguma coisa diferente, você vai se acostumar a trabalhar. Então, é o poder do hábito, que é você se habituar a fazer aquilo todos os dias e daqui a pouco Natural, né? vira Assim, natural. É. Vocês E são psicólogas, devem entender mais do que isso, mais do que eu sobre isso. às vezes as pessoas superestimam os psicólogos. acham que a gente tem uma bola de cristal, né? Não, às vezes também, eu acho que a gente estuda muito e muitas vezes eu escuto isso. Minha mãe é psicóloga, eu também, Sua filha também? minha filha também. Mas assim, a gente às vezes conversa e diz assim, poxa, a gente diz isso e às vezes a gente não pratica aquilo que a gente diz, né? Então, às vezes ser psicólogo não ajuda muito, às vezes também. Mas uma coisa é certa, hábito é aquilo que você automatiza né, no seu comportamento diário. E ele vira alguma coisa que você não deixa, que te incomoda se você não fizer. Por exemplo, alguém descobriu que escovar o dente todo dia é importante para a saúde bucal. Né? Você aprende aquilo e você nem questiona mais. Você vai lá e escova o dente todo dia. Em tese, isso serve para tudo, né? Isso serve para, como você falou, isso serve para academia, isso serve para os negócios, isso serve para você, para o seu trabalho, para o seu estudo. O que acontece é que muitas vezes a gente repele aquilo ali, né? E aí a gente não se esforça para que aquilo passe a fazer parte da nossa vida. E aí vem os comportamentos, às vezes, extremamente nocivos que a gente vai deixando que aconteça, né? E isso é muito ruim quando a gente fala, por exemplo, de carreira, de trabalho, de empreender, de demonstrar resultados. Isso é muito ruim porque senão a gente acaba naturalizando ou reforçando alguns estereótipos, do tipo, a mulher muito sensível não presta para estar em cargo de liderança. Entretenimento é um negócio que a gente não consegue viver disso, porque é um negócio instável demais, é só oba-oba, não é um trabalho sério. Então, essas Ou é um coisas meio muito masculino, não é lugar para mulher. não é lugar para Eu mulher. ouvi isso quando eu era mais nova. Quando eu falei que eu queria trabalhar com entretenimento, falaram, mas não é lugar para mulher. Pois Mas é, por que exato. não é lugar Quando pra o mulher? lugar da gente é onde a gente quer, né? Exato. Não existe essa... E na hora que a gente não se esforça para que algumas coisas passem a se tornar hábito, passem a fazer sentido dentro da nossa vida, a gente acaba reforçando isso. Aí a gente não dá certo, aí diz, mais uma, tá vendo que não deu certo? E isso faz parte do processo, né? A gente vê muito assim. Tem gente que só visa o resultado e a ideia é que a gente, assim, se apaixone pelo processo. Exato. Como você falou, né? Os métodos, todo o planejamento que você constrói para que aquela entrega fique perfeita. E eu sempre vejo o que é que está por trás disso, assim. Como é que é o processo? O resultado ele vai ser sempre consequência dessa entrega, desse hábito, né, que a gente incorpora no dia a dia. Exato. É muito legal isso. Assim, Exato. O processo criativo, o processo construtivo acaba sendo muito mais importante do que o resultado final. Porque o resultado final, como fala, é o resultado de tudo isso que foi pensado, que foi planejado, que foi executado. Se você não tivesse esse planejamento, talvez o resultado fosse completamente diferente. Exato. E para fechar esse assunto, eu vejo, por exemplo, que as escolhas que a gente faz sobre aquilo que a gente quer na nossa vida precisam ser de fato escolhas, né? Não adianta eu dizer assim, hoje eu acho que eu queria ser uma pessoa mais zen, né?
Eu vou procurar algumas coisas que me tornem mais zen, mas eu nunca vou ser, eu acho, né, que eu nunca vou ser uma pessoa totalmente zen, aquela pessoa assim, né, daquela posiçãozinha de Namastê. yoga, namastê. Não vou, porque a minha estrutura já não permite mais uma mudança tão radical. Mas não precisa ser, né? Do mesmo jeito, as pessoas que têm suas qualidades, seus talentos, etc., também não precisam mudar radicalmente, dizer assim, nossa, agora a Robertinha falou, agora eu vou ser a pessoa mais metódica do mundo. Não, talvez a sua estrutura não permita. O grande ganho, a grande sacada, eu acho que é o saldo positivo do processo, né? Quando você consegue fazer com que essas coisas se Entrelaçem. se E é entrelacem. engraçado, eu achava horrível quando falavam que eu era metódica. Eu fazia, eu não sou metódica. Eu achava horrível quando falavam, Roberto, você é muito metódica. Eu fiz, eu não sou metódica. É o meu? Não. Mas eu não sou metódica, eu não sou metódica. Mas acabou que metódica é você criar metodologias para o seu dia a dia. Exato. Então, É um eu sou elogio. metódica. Que maravilha. Robertinha, a gente está chegando ali nos finalmente e eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando, que estão nos vendo, sobre essa mulher, eu vou dizer de novo, essa mulher jovem, competente, à frente de, não, com uma equipe, né, uma única mulher numa equipe de homens liderando um grande evento como esse, mas não só esse, né, grandes eventos que você muitas vezes está ali à frente. Eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas que se inspiram nessa história, que querem também dar o primeiro passo. O que você deixa de mensagem para elas? Não deixem as palavras dos outros te limitarem. Eu acredito que muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça algo que falaram pra gente e fica martelando. Você não vai conseguir, não é possível, você não vai chegar lá. E aquilo fica martelando na sua cabeça e vira uma crença, né? Então, crie suas próprias crenças, criem seus próprios hábitos. E aí você vai chegar onde você quer. Traça uma meta, traça o seu método e não se limite, não deixe crenças limitantes traçarem o seu trajeto, a sua vida e limitar o seu potencial. Eu acho que isso é o que eu levei para minha vida, é o que meu pai sempre falou para mim, o que minha mãe fala, se você quer, você vai conseguir. Graças a Deus eu tive pais muito incentivadores. Nem todo mundo tem. Então, você mesmo pode ser o seu incentivo, né? Muito bom. Parabéns, Robertinha, por essa trajetória toda e obrigada por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço. Obrigada, E Roberta. parabéns, eu achei maravilhoso. Muito bom. Obrigada.